versículos 9 até o 11. Por favor, coloque na tela 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Eu irei ler, para as pessoas que estão ouvindo no rádio. Vamos começar 9. Desculpa, gente, 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 10. Da qual, por favor, coloque o 10 na tela, por favor. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. 11. Indicando que tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Lemos isto aqui, eu acho que ele está perguntando o que significa. Quer dizer, em primeiro lugar, que Pedro está falando aqui da antiga aliança e também da nova. Olha aqui, versículo 10. Da qual salvação os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então os profetas do Antigo Testamento, com cuidado e diligência, buscaram o significado que prediziam. Assim que isso tinha que ver com Cristo e o que ele faria para redimir a humanidade. Que profetizaram da graça que nos foi dada. Esta graça não era para este momento, e sim para a dispensação vindoura. Tudo foi feito pela cruz. Tudo feito possível pela cruz. Buscando o quê? Que todos os profetas, quando o Senhor deu para eles uma palavra, eles estavam buscando as suas próprias profecias e de outros que vieram antes deles, para tentar trazer um significado. Você tem que entender o seguinte: o Senhor estava falando sobre esses homens e dando para eles coisas para dizer que eles nunca ouviram antes. Você pode até imaginar Isaías sendo mostrado o reino milenar, como ele foi? Como é que ele pode descrever algo que ele nunca viu? Ele viu a visão. Deus revelou, né? Ou Ezequiel, ele viu o templo milenar. Tenta falar isso para outras pessoas. Isaías viu o reino também do Senhor, que ele profetizava, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, né, que Pedro repetiu em Lucas 4, né? Ele falou Isaías 51. Então eles estudavam isso para tentar ter um entendimento sobre a vinda do Messias. Tipo, esclarecer aqui como um estudo do Velho Testamento, que os profetas do Velho Testamento, homens de Deus, como eles lidaram com suas situações nas suas vidas. E é isso que quer dizer, é mostrar que nós temos algo. O que eles estão falando, estão profetizando, é que nós agora somos recipientes disto. Mas também reforça o fato de que eles não se acertaram, como Deus disse. Eles buscavam, eles foram atrás, buscaram as escrituras da Bíblia que tinha naquela época. Sabe, Jeremias e Ezequiel, as profecias de Isaías, você sabe o que era? De Oséias. Mas quando você vai para a mente do profeta, o significado desses homens profetizaram ao mesmo tempo, ou uns anos de diferença uns dos outros. Então eles sabiam onde eles tinham que buscar, nas suas escrituras e as suas palavras proféticas. É como se o Senhor tivesse aberto a minha mente e meu coração e falado para mim sobre algo que eu nunca vi, nunca foi descrito para mim antes. E agora eu tenho que sair e entregar. Isso aí é um papel muito duro. Então Pedro, ele está reforçando o fato de que a diligência, os profetas do Antigo Testamento colocaram uma diligência nas suas profecias, estudaram. Então ele segue para aquele que foi revelado, né? E ele responde aqui, não foi revelado para eles. No começo do 12, até quando? Quando foi revelado. Para quem? Para a igreja. Não para si mesmos, mas para nós, para ministrar estas coisas. Né? O Antigo Testamento, que agora vos foi anunciadas por aqueles que vos tenho pregado o Evangelho. Isso quer dizer que o que estamos pregando agora
É o que o Antigo Testamento e os profetas pregaram e proclamaram. A maioria não entendia. Só você olhar aí, Daniel falou exatamente aí o que você falou. No capítulo 9, ele diz assim: no primeiro ano do seu reino, Daniel, entendi por livros que o número de anos da palavra de Deus vieram para Jeremias, né? Ele estava tentando descobrir, porque, olha, os profetas, eles prendiam eles. E é o seguinte, eles não queriam cometer erro, não, porque ninguém queria morrer por causa de um erro. Se fosse assassinado, ia ser por causa de um erro. E por isso que constantemente procuravam ali para tentar. Você sabe como é que é, né? Eles tinham uma curiosidade boa na época de conhecer a verdade. Mas se tivesse uma Bíblia de estudo expositor na época, exatamente. Muito bom, Dave. Pegue a Bíblia do expositor. Rapidamente, antes de irmos para o intervalo. Entre Moisés colocando sangue na orelha direita, no dedão e no dedo do pé. Você pode ver isso no livro de Levítico, né? Colocava uma gota de sangue lá. Eu acho que é Levítico 14. Todo o significado do capítulo 14 fala de leis da purificação. Leis de purificação. E tem a ver também com aqueles que tinham lepra, né? E para ler aqui, na verdade, começa no versículo 23. Eu não vou gastar muito tempo lendo aqui, mas E ao 8º dia da sua purificação os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O 8º dia é simbólico de ressurreição, não é? Que Jesus ressuscitou dos mortos no 8º dia. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Degolará o cordeiro da expiação da culpa e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que se purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Agora, essa pessoa que veio para purificação. E o sacerdote derramará o do azeite na palma da sua mão esquerda, e depois o sacerdote com o seu dedo direito espargirá o azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem que se purificar, e no dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem que purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. A ideia toda aqui é uma imagem da graça. É você olhar para um leproso, uma pessoa que tem lepra, condenada, né? Expulsa do acampamento, e aí está se juntando novamente, porque a sua lepra foi curada. E o sangue reconhece isso, e fazendo isso com o sacerdote, colocando sobre... Era para demonstrar que eles tinham que se unir agora, né? O sangue cobre tudo. O sangue cobre todas as coisas. Mas a ideia de colocar no sacerdote também mostra que o sacerdote, só porque ele era um sacerdote, não queria dizer que ele era acima da lei de Deus e perfeito. É tipo um propósito duplo, né? Então eu espero que eu tenha te respondido essa pergunta. Senão você pode mandar um e-mail de volta aqui, a gente te dá mais detalhes.